pegar um pouquinho essa história da Jovem Pan. Vou fazer uma pergunta, o Nilo, mais pro Nicolini, que está no jornalismo. O rádio de opinião que a gente vê hoje, né? É uma coisa recente, uma rádio tem uma posição. Sim. Falamos da Jovem Pan. Sim. Vejo a Band, a Eldorado, a CBN tentar ter um equilíbrio, mostrar mais a informação para o ouvinte fazer a sua interpretação. Sim. O rádio com opinião hoje. Temos o problema da censura, inclusive, que causou, né? O que você acha desse estilo de rádio que a Jovem Pan, que é sempre inovador em vários pontos, né? A rádio que começou com a TV, a rádio, enfim, começou prestando serviço lá com o Fernando Vieira de Mello nos anos 70, 80, enfim, foi uma rádio percussora mesmo, né? Com o Joseval, o famoso Joseval Peixoto, Peixoto. Sim. A Rádio Opinião, o que você acha? O Brasil gatinha nesse ponto. Eu me lembro, se não me falha a memória, o Zé pode me ajudar, acho que foi em 14, foi a primeira vez que o Estadão declarou voto. Foi o primeiro grande veículo da imprensa a declarar voto na véspera da eleição. Se eu não estou enganado, foi 14. Acho que não foi 10, não. Faz 8 anos. Tá? Não faz tanto tempo assim. Nos Estados Unidos, os grandes jornais se posicionam. E ganham ou perdem, continuam com a verba, mas se posicionam. Eu acho importante você vender para o teu telespectador, ouvinte, ou o que quer que seja, a tua linha editorial. A tua linha editorial. Eu acho sensacional. Agora, o que você não pode é querer vender que você tem um lado e que só você tem a verdade absoluta. Aí temos um problema. Né? Eu acho que você pode ter um lado. E você pode falar, eu tenho um lado, meu lado é esse. Ok, tudo que eu ouvi ali, eu sei que tem um viés de um lado. Ah, não tem notícia do outro lado. Ok, se quiser ouvir notícia do outro lado, eu vou ouvir outra emissora. E a democracia é isso. O grande problema é você achar que o seu lado tem a verdade absoluta. Não, você tem um lado. O outro lado também tem as verdades. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar quando você tem um lado. Outra coisa, para mim, essa rápida discussão de censura das últimas semanas, eu acho que você pode ter um lado, você pode ter o que você quiser, mas você tem regras acima do seu lado. Então, assim, as regras têm que ser respeitadas. As regras da Constituição, nós estamos num período eleitoral, tem coisas que você não pode falar. Tem coisas que você tem que dar ao outro lado, porque é período eleitoral. A gente faz isso há 30 anos, 40 anos, tem a lei eleitoral. Tem que ser simétrico, né? Não, eu acho que assim, há uma regra. A não ser que fale assim, ó, não tem mais regra no Brasil. Então aí, cada um por si, Deus para todos. Mas assim, existem regras e as regras têm que ser cumpridas. Então, se entendem que aquele prefixo não respeitou as regras que valem para todos, né? Eu esse ano na eleição fiquei assustado com algumas coisas que eu vi regionalmente falando. Eu nunca vi se entrevistar tanto candidato em período eleitoral, faltando um mês para eleição. Isso não existia. A gente fez 55 aqui, né? Entendeu? Então, assim, você tinha um período pré-eleitoral, que você deve fazer isso, acho que é óbvio. Só que tinha um período lá, 45 dias, que antigamente era 90, depois 70, agora 45. Não se pode nada, porque você tem que abrir de várias formas. Já não se entende mais que é bem assim, tem um monte de gente que entrevistou o seu lado, né? Vários fizeram vários lados, o que é legal, né? É o trabalho da SP Rio+, eu sei. Mas assim, eu ouvi muita gente que só entrevistava um lado, por exemplo. Então, opa, né? Você está assumindo que você tem um lado? Ah, não, a gente é democrata. Não, então assume, né? Ou assim, mais do que isso, cumpra as regras. Eu acho que é essa discussão, mas eu acho que tem que ter opinião, sim. Eu acho que o comentarista pode ter opinião. Não tem problema nenhum, desde que ele assuma a opinião dele. Né? Então, assim, na Bandeirantes a gente tem algumas pessoas mais de um lado, outras pessoas mais do outro. O ouvinte quer opinião, né? Claro. Ele gosta de opinião, sim, né? Concorde ou não. Porque o ouvinte às vezes gosta de não concordar. Eu discordo um pouco de você. Tem ouvintes que não querem opinião. Por exemplo, quando nós montamos a CBN, eu pegava muito no pé do Heródoto, porque a rádio não tinha opinião, ela não emitia opinião. E eu provocava, falava, mas
o que você acha? Ele falou, o que é importante não é o que eu acho. Esse fato envolve duas partes. Eu vou botar os dois lados aqui no ar. E o ouvinte é inteligente o suficiente para formar sua opinião. Eu acho que é por aí. Esse é o meu modo de enxergar. Concordo com o Nicolini, as regras têm que ser cumpridas, mas eu sou radicalmente contra a censura, seja ela qual for. Se está errado, se chama lá, enquadra, mas censurar, eu discordo completamente. Não, censura, eu acho... Todos. Quando eu digo que tanto para um lado quanto para o outro. Não, claro. Quando eu digo que o leitor quer opinião, ele quer uma opinião qualificada, mas que seja, quer dizer, que seja clara, que não seja uma opinião travestida de notícia. Quer dizer, agora a opinião, né, do Frateschi, por exemplo. É bem clara. Ninguém, né? vai dar conta para isso. Hein? Ninguém vai levar em conta isso. Claro que vai. Não, mas eu entendo o que ele falou. A questão é assim, é assumir onde é a opinião, onde é a informação. Isso aí, exato. Perfeito. Concordo com você, Zé. Quer dizer, o leitor sabe que aqui você tem o fato, e aqui tem um cara que vai dar o seu palpite, ou um estudioso, sei lá, né, um político que tem o seu viés, mas é que precisa ficar claro que se trata de uma opinião e que não é, que a opinião está ligada a vários interesses, né? Mas nós temos essas opções hoje, não Sim, temos? Temos. Então, isso passa pelo ponto principal do rádio, que é quem está lá do outro lado, quem antigamente a gente fala tem o dom de mudar o botãozinho ali, o dial, né? É isso aí, o ouvinte é que vai fazer essa seleção. Ou você discorda? Né? Não, concordo perfeitamente. E faz, né? De maneira rigorosa. Não, e faz. E hoje a gente vive num país que tem posições antagônicas, então tem gente que não ouve outra rádio que não seja a PAN e tem gente que não ouve mais a PAN. Isso aí. Ou que não assiste mais a Globo. E assim por diante, né? Então, a gente tem isso. E você tem outras opções. Tem a Globo, a Bandeirantes, a Record, a SBT, a Cultura, a VTV. Você tem a Bandeirantes, a CBN, a Jovem Pan. Eu acho que tem-se opções.